pessoal, tá começando aqui mais um Bibliozinecast. Eu sou a Sarita, tô aqui com a Paty. Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente tem uma convidada, a Camila. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Também estamos. A Camila, ela é produtora, diretora, roteirista da Somar Produções, é uma empresa voltada ao cinema latino-americano, publicidade e música. A Camila é formada em cinema e audiovisual pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, atua no desenvolvimento de projetos audiovisuais independentes, produção executiva, escrita de roteiros e elaboração de projetos culturais. Na Somar Produções, ela participa da criação e estruturação de obras que atravessam diferentes linguagens do audiovisual, acompanhando o processo de desenvolvimento, viabilização e circulação de projetos. Seu trabalho também envolve organização de produção, inscrições em editais e construção de estratégias para o fortalecimento do cinema independente. Caramba! Camila, eu já vou começar te perguntando o que te levou a fazer cinema? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, o que me levou a fazer cinema é essa vontade de querer contar histórias que eu me sinta representada, assim, que eu consigo me enxergar no personagem, na pessoa que realiza. Então, sobretudo assim, o que me brilha os olhos no cinema hoje é poder contar as nossas próprias histórias, né? Eu vim da periferia, sou da classe trabalhadora, né? Sou a primeira filha dos meus pais a se formar numa universidade, primeira neta, então eu acho que vem desse desejo mesmo de conseguir representar, né, as pessoas na qual eu convivi a minha vida toda. Mas eu caí no cinema, assim, de paraquedas, não foi uma coisa planejada. Quando eu entrei na faculdade, eu estava em outro curso, e aí lá, conhecendo o pessoal, eu conheci um amigo, e aí quando eu contava um pouco sobre a minha história, já tinha trabalhado em shopping, já tinha trabalhado com logística, com um monte de coisa, assim, antes de entrar na faculdade, e aí ele falava, nossa, tudo que você fala é uma produtora, você é uma produtora, você resolve problema, você é prática, você é ágil. Então, na hora eu falei, será? Daí eu fui conhecer um pouquinho mais o curso, entrei numa disciplina, fui me apaixonando e aí eu fui conhecendo o cinema mesmo, né? Antes de entrar na faculdade eu nem sabia que tinha curso de cinema, nem sabia que tinha uma graduação pra isso, assim, né? Era muito distante mesmo da minha realidade. E aí eu fui criando amor, assim, então eu conheci o cinema dentro do curso de cinema, praticamente. E a partir de lá eu fui conhecendo e pensando no que eu gostaria de fazer. Então, dentro de todas essas possibilidades, assim, o meu sonho é contar minhas próprias histórias, fazer cinema mesmo, assim, né? Ser uma realizadora audiovisual, que a gente chama. Ah, que legal. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu aí nessa primeira pergunta, né? A pergunta seria se teve algum filme, uma produção que te fez pensar. É isso que eu quero fazer, então eu vou reformular. Na sua trajetória, iniciando o curso, teve alguma produção ou algum filme que te fez afirmar ali enquanto você estava na graduação? Não, é isso mesmo que eu quero? Teve, Paty. Teve algumas, assim, é muito difícil pra gente listar uma só, né? Porque cada uma mexe com a gente de uma forma diferente, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de documentário, então eu me apaixono cada vez mais quando eu assisto documentários, principalmente realizadoras brasileiras, então eu me reconheço muito dentro desse espaço, assim, né? E tem algumas diretoras que eu amo, que é a Maria Augusta Ramos, Petra Costa, Elisa Capai, que são diretoras brasileiras. E filme de ficção, assim, eu lembro que quando eu assisti Bacurau, do Kleber Mendonça, eu sei que aquilo assim me impactou de um jeito que eu falei, gente, quero fazer isso, quero contar a história desse jeito, quero, sabe, falar sobre a história do Brasil, mas de uma maneira criativa, sabe, trazendo uma linguagem narrativa, trazendo crítica social. Então, quando eu assisti, eu lembro que me encantou, assim, e aí logo quando eu terminei a faculdade, assim, quando eu tava... logo que eu cheguei, voltei pra Mauá, né, porque eu me formei em Foz do Iguaçu, e vim pra Mauá logo depois, assim, que eu tava me formando. Eu fui para um festival de cinema representando um filme que eu tava fazendo a produção, e eu assisti Marte 1, não sei se vocês já assistiram. Sim, e aí eu saí chorando de lá, assim, também. Falei, não, é isso que eu quero fazer, assim, é essas histórias que eu quero contar. Então, acho que os dois filmes que ficam ali dentro da minha memória, acho que são esses, assim, Bacurau e Marte 1, mexem em lugares, assim, muito, muito especiais dentro de mim, né?
Ai, que bacana. No começo a Sarita apresentou um pouco ali do seu currículo, tem bastante coisa interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, experiência profissional e também sei que você anda fazendo uns projetos nas escolas públicas, né? Comentar um pouquinho Sim. sobre isso também. Sim, Paty. Então, ó, a minha trajetória como produtora, ela começa na faculdade mesmo, né? Quando eu estava ainda estudando, o pessoal de cursos mais... das turmas mais pra frente, assim, que já estavam para se formar, acabaram me convidando para participar de alguns trabalhos de TCC deles, assim, e eu fui fazendo a produção. Então, eu tive a oportunidade de fazer a produção de um trabalho que foi gravado lá no interior do Paraguai, que se chama La Iuieira, de uma diretora paraguaia que se chama Maria Ávalos, que estudava com a gente na UNILA. Só para contextualizar, a UNILA é uma universidade de integração latino-americana, então metade da universidade é latino-americana, metade é brasileiro, então a gente teve contato com muita gente da América Latina e foi muito rico, assim, para minha trajetória mesmo, profissional e pessoal, né, de conhecer muita gente legal, muita gente que hoje são meus parceiros, meus amigos. E aí eu consegui gravar esse filme no Paraguai, que foi a primeira produção que eu fiz, assim, mais simbólica. A gente participou de vários festivais internacionais e brasileiros. Ainda na faculdade eu trabalhei também num documentário que se chama El Hábito de Habitar, o Hábito de Habitar, que falava também de imigrantes que estudavam na UNILA, e essa foi uma coprodução Brasil, Haiti e Chile, né, que os diretores eram do Chile e do Haiti, e também teve uma trajetória bem legal de festival. Então eu comecei ali na produção mesmo, né, e aí quando eu venho para Mauá eu desenvolvo a produtora, que é a Somar Produções, junto com o meu companheiro, que é o Guilherme, a Paty conhece, eles já trabalharam juntos. E aí a gente lança Somar e aí a gente começa a escrever projetos em editais culturais, né? Era pós-pandemia, então a gente teve uma facilidade porque tiveram alguns editais que foram desenvolvidos justamente para a pandemia, mas que aconteceram um pouquinho depois, né? E a gente pegou esse gancho e escreveu, assim, bastante projetos mesmo e conseguiu ser aprovado na maioria deles, e que foi muito bom pra gente, que a gente conseguiu fazer podcast, conseguiu fazer clipe musical, série musical, e aí para a área do cinema mesmo eu consegui produzir minha primeira ficção a partir do edital do PROAC, que é um edital do estado de São Paulo, que se chama Teias, que vai contar a história de uma vendedora de algodão doce que se veste de Homem-Aranha na praia para vender algodão doce, né? E ela é uma mãe solo, então o filme ele fala sobre esse personagem que a gente conhece tanto na ficção, mas que a gente traz para essa realidade brasileira, assim, dessa mãe super heroína, mas que na realidade, né, não é reconhecida e tal. E aí também foi um curta-metragem que também teve uma trajetória bem interessante de festivais. Agora ele vai estar no Festival de Paranapiacaba. Ai, que bacana. Então, no dia 21 e 22 vão ter exibições e vai ter Teias lá, então vocês estão convidados, o pessoal também se quiser participar. Vai ser muito legal, é um evento gratuito, então cinema, né, do Brasil inteiro, então é bem legal pra gente conhecer outras realizações, né? E aí depois eu fui pros documentários, né? E aí eu produzi dois documentários aqui na cidade de Mauá. Um que é sobre a Batalha de Rima, que acontece aqui no Paço Municipal, mesmo aqui no Parque da Praça do Juventude. Relógio e no Paço Municipal, né? Isso, e aí Batalha das Pistas é 11 anos de hip hop rua, né? Conta um pouco dessa trajetória de 11 anos que os meninos fazem a batalha. E também fiz o documentário do Prensa Criativa, que fala, né, sobre artistas de rua, artistas dissidentes que fazem grafite, lambe-lambe. Então, como que essas mulheres, né, estão na rua imprimindo também sua identidade. Então, minha trajetória foi mais ou menos aí, né, nessa produção independente. Consegui, através dessas produções, fazer uma trajetória em festival. Então, esses filmes atualmente estão nessas trajetórias de festival. O Prensa Criativa também está no Festival de Paranapiacaba. E agora a gente está nessa... São escadinhas, né? A gente produziu os curtas-metragens e agora a gente está começando a desenvolver projetos de longa-metragem, de série. Então a gente está dentro desse espaço buscando financiamento, laboratórios de roteiro para melhorar os roteiros. E estamos aí nessa jornada, né? Que é árdua.
E você desenvolveu projetos também em escolas? Isso, você falou, eu esqueci de comentar. Sim, a gente fez a partir da parceria com a Batalha das Pistas. No ano de 2025, a Somar, ela foi reconhecida como ponto de cultura na cidade de Mauá, né? A gente faz formações em cinema, produção cultural, e a gente tem uma parceria com a Batalha das Pistas que a gente faz formação de hip hop dentro das escolas da cidade, né? Foi um projeto que a gente passou também num edital da PNAB, e a gente foi em 8 escolas da cidade de Mauá, e a gente levava uma introdução do que era o hip hop, uma apresentação do que é uma batalha de rima, as diferenças entre batalha de sangue, batalha de tema, e fazer uma apresentação com eles, com MCs, então envolvia toda a escola, é um movimento bem legal. A gente também faz atividades de cineclube nas escolas, formação, a gente fez um outro projeto também a partir da Rede Somar, que é Minha Escola Filmo Eu, que é você vai nas escolas e dá curso de documentário e a criança faz uma oficina de documentário dentro da própria escola dela. Então ela mesma conta a história da escola dela, né? E aí a gente também fez com 4 escolas daqui de Mauá nesse ano. E é um projeto super legal, que as crianças podem pegar na câmera, podem mexer no som, mexem numa claquete pela primeira vez, se assistem, né? Então é esse espaço de reconhecimento mesmo, assim, e trazer essa formação para a molecada, né? E uma formação gratuita. Todos esses trabalhos que a gente executa são trabalhos gratuitos para a população. Que bacana. E você chegou a voltar à escola que você estudou, né? Como é que foi essa experiência? Olha, foi nostálgico, foi muito emocionante pra mim, porque é isso, né? Fazia mais de 20 anos que eu não voltava para aquela escola, e aí olhar ela de novo ali como uma realizadora, podendo estar com a molecada ali, falando um pouquinho da minha trajetória, foi muito emocionante, assim, porque eu falei, caramba, né? Quando eu tava aqui eu não imaginava a Camila que eu me tornaria, então foi um movimento muito simbólico pra mim enquanto pessoa mesmo, assim, né? Poder voltar às raízes. E se alguma escola quiser fazer o projeto, como é que é? É só entrar em contato? Fala pra gente um pouquinho. Sim, como fazer. Ó, a gente tem as redes sociais da Rede Somar, @Rede Somar no Instagram. Somar é Sommar, tudo junto, né? Som e Mar, assim, escrito com 2 M's. E aí é só a pessoa entrar em contato com a gente. Atualmente, como são projetos que são financiados por editais, a gente tem uma quantidade. Então, as escolas que a gente tinha para esse edital, a gente concluiu. Mas são projetos que a gente tenta trazer uma continuidade. Então, a gente está escrevendo em outros editais e a partir do momento que a gente tiver essa aprovação, a gente consegue executar. E já tendo as escolas de interesse, a gente já consegue entrar em contato com elas, já agendar. Então, essa rede é sempre importante para a gente, porque quando a gente abre uma oportunidade, seja de batalha, seja de cineclube, a gente vai entrar em contato com as escolas que já estão nessa parceria com a gente, né? Então, quem quiser e tiver interesse, é só chamar, que a gente também sempre se disponibiliza a ajudar, a dar o suporte que a pessoa precisa. Tem uma escola que a gente deu a oficina, que eles tinham equipamentos de audiovisual e não sabiam mexer, os professores nem os alunos. A gente foi lá, ajudou eles a aprender a mexer, como que liga o microfone, como que mexe. Porque eu acho que é esse tipo de parceria mesmo, né? Isso aí vai para além do edital, assim. Então, quem precisar, chama a gente, que no que a gente puder ajudar, a gente tá aí. E aí, para quem ficou na dúvida, na revista eu vou colocar todos os links, o site, para vocês entrarem em contato com a Camila, né? E aí, uma coisa, eu dei uma olhada no site, claro, da Somar, para ver, né, um pouquinho do projeto de vocês. E uma coisa que me chamou a atenção é que vocês estão produzindo um longa-metragem, né, um documentário chamado Emoções Invisíveis, que traz um tema que é bastante relevante aqui para a nossa área da educação. Como é que surgiu essa ideia de falar sobre mães atípicas? Como é que está sendo esse projeto aí? Sim, esse é o meu primeiro longa-metragem, né, documental. E ele surgiu da ideia, assim, começou na verdade porque eu tenho uma tia que se chama Rosalva. E ela é mãe atípica, né? O meu primo nasceu... Ele teve um erro médico, na verdade, e a partir desse erro médico ele teve paralisia cerebral. Então, meu primo viveu 29 anos e 29 anos que minha tia foi uma mãe atípica, que teve que cuidar e teve que, né, anular parte da sua vida ali com esse cuidado integral. E aí eu sempre quis falar um pouquinho sobre a trajetória dela, que era uma trajetória que, né, muito me admira, assim, porque é muito difícil, né? Ser mãe já é complexo, ser mãe atípica é mais
delicado ainda, mas o desejo veio de um questionamento meu mesmo, se eu gostaria de ser mãe, né? Por esse medo mesmo, né? Eu tenho um pânico da maternidade, assim, porque quando você vê a maternidade, ela já é difícil para nós mulheres, né? Então já é um tema que a gente tem que se questionar mesmo, se a gente quer ou não, porque é um desafio, é para a vida toda, é formar um ser humano. E aí você também tem essa questão de, né? E se meu filho nascer atípico, como que eu vou lidar? Quais são as implicações que isso traz para mim enquanto pessoa? Então foi a partir desse medo que eu fui conhecendo outras mães. Então eu entrevistei 4 mães. 3 são de Carapicuíbas e minha tia de Londrina, né? Aí tem a Deise, a Natália e a Mayla, que são mães atípicas também. E eu faço essa entrevista com elas para entender como que é essa maternidade para cada uma delas. São maternidades muito diferentes, né? Com etapas dessa maternidade diferente, né? E vem um pouco também desse meu questionamento. Então eu escrevo uma carta, né? Para uma filha do futuro. E eu compartilho com ela meio que essas minhas angústias, meus medos. E é como se ela já tivesse nascido, mas eu não sei se ela vai nascer, né? Então é como se o espectador ele tivesse acesso a esse íntimo desse questionamento, porque eu acho que é importante também, para além da entrevista, da gente conhecer essas mães, também se questionar em relação a essa maternidade, e não pela maternidade, mas, né, por tudo que traz em torno disso, e o quanto a gente tem que pensar assim, né? Tem que pensar, inclusive, enquanto sujeito, enquanto população, porque a gente deixa muito a questão, né, do cuidado com as pessoas atípicas para mães e pais atípicos, né? E aí a sociedade deixa de falar sobre isso, né? E é importante que a gente, não atípico, fale sobre isso, reivindique junto. Então a ideia é trazer um pouco junto, assim. Esse projeto ele tá ainda em desenvolvimento, a gente gravou as entrevistas com as mães, mas ele ainda não foi finalizado, né? Então a gente tá ainda trabalhando esse roteiro, né? Olhando essas entrevistas, fazendo esse recorte de como contar essa história, né? E tá aí, mas é um documentário que eu tenho muito carinho, assim. Foi muito difícil lidar na época, assim. Toda a equipe precisou passar por terapia, porque é um tema bem difícil, e depois que a gente foi aprovado para fazer parte do filme, que a gente gravou parte dele com o edital, e agora vai terminar, né? E aí o meu primo faleceu durante o processo, e faltando 15 dias para gravar, o filho da Natália também faleceu, que era uma das entrevistadas. Então a gente teve que lidar com o luto também, né? Com o nosso luto, com o luto dessas mães, com a mudança também de como entrevistar elas, todo esse cuidado. Então foi um processo hipersensível, assim, mas também muito importante, assim, para mim enquanto pessoa mesmo, para entender sobre o tema, para estar perto dessas mães, para estar perto mais, né, dessa realidade. E é isso, assim, toda vez que eu volto pro roteiro, que eu converso com as mães, que a gente tem um grupo no Instagram, no WhatsApp, eu, sabe, tenho todo esse amor, mas também essa responsabilidade, esse cuidado de contar essa história, né, que não é só minha, que é uma história que é muito sensível, que representa muitas famílias. Então tô aí nessa trajetória e vamos ver quando sair. Espero que seja um filme legal, que o pessoal goste, assim. Te ouvindo falar, eu me lembrei que, assim, aqui na diretoria de ensino, a gente lida muito com a questão da inclusão, com alunos, né, atípicos. E eu tive uma colega um tempo atrás que ela era da educação especial, né, ela foi para outro trabalho, e ela ficava muito sensível com esse tema também. Ela também não era mãe, ela se questionava também, mas uma coisa que eu ouvi muitas vezes ela falar para as pessoas que tinham algum preconceito ou não sabiam lidar com essas crianças atípicas era: professor, você vai lidar com ele esse ano, a mãe vai lidar com ele a vida toda. E eu achava isso de uma sensibilidade da parte dela, assim, sabe, de fazer esse acolhimento com a família, porque realmente fica muito nisso que você falou. A responsabilidade é só da mãe, é só da família, mas é de toda a sociedade. Então eu acho isso me chamou muito a atenção quando eu vi ali, né, o projeto, porque eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre esses assuntos. A gente não pode ficar tratando como tabus, né? Eu acho que tem que estar aí na sociedade e a gente tem que discutir sobre isso. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando: agora tudo é autismo. Eu falo: não é assim, né? Que hoje a gente consegue ter
acesso a esse conhecimento que a gente não tinha um tempo atrás, né? Então eu acho que cada vez mais é importante a gente abrir essas portas para esse tipo de assunto. E eu espero ver esse filme no cinema. A gente vai ver no cinema? Sim, eu espero também. A previsão, assim, que a gente consiga fazer o lançamento do filme é em 2028. Então a gente ainda tem uma trajetória aí para terminar essa captação, fazer a finalização, né? Aí ele passa por um circuito de festivais de cinema. E aí eu espero que em 2028 ele já esteja nessa etapa, né? E é isso, é muito importante falar sobre, né? E assim, a questão atípica é engraçado, porque assim, né? Uma vez eu escutei uma coisa que mexeu muito comigo, igual a sua amiga falou, assim, porque a gente estava numa formação anticapacitista e aí eu não lembro o nome da moça que falou, ela comentou assim, a gente, enquanto seres humanos, a gente caminha para uma tipicidade, porque se a gente ficar idoso, né, a gente vai ter alguma mobilidade, alguma deficiência, alguma limitação, então todo mundo vai ser PCD um dia, se você envelhecer e chegar na sua etapa, você pode sofrer um acidente, qualquer coisa pode acontecer, então qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa PCD, né, então a gente tem que pensar e se preocupar com isso, assim, não só, não acontece comigo, logo não vou me preocupar, porque amanhã pode acontecer, amanhã pode ser seu filho, seu amigo, seu vizinho, e a gente tem que minimamente tentar entender, né? Minimamente tentar entender e tentar acolher, porque se é difícil a vida pra gente, imagina para as pessoas que não recebem o que tem direito, porque, né, lhe faltam direitos que são negados, né? Então a gente tá falando aí de negar direitos básicos para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida mínima, né? Então eu acho que é super importante falar sobre esse tema e levantar, porque deixar de falar não vai resolver, né? Só vai criar um problema maior ainda. E ter esse olhar, né, do cuidado com aquele que está cuidando também, né? Que também necessita de cuidados e às vezes fica sobrecarregado, principalmente a figura da mulher, da mãe ali, né? Totalmente, assim, 90%, né? 90% do cuidado fica com a mãe, né? E é uma maternidade que é complexa porque você não pode trabalhar muitas vezes, né? Você não consegue trabalhar porque você precisa cuidar do seu filho, você não tem estrutura para bancar mesmo o que demanda, porque demanda muito, dependendo do tipo de questão, assim, demanda dinheiro, demanda tempo, então são vários fatores, né, que acabam complicando e que são importantes de serem levantados pra gente poder falar sobre, para que tenham mais assuntos, né? Sim. Nossa, eu já quero ver várias obras. E voltando aqui, então, né, pra questão do cinema, Camille, conta pra gente, assim, quais são as maiores dificuldades de produzir audiovisual no Brasil? É distribuição, produção, incentivo, o que rola, assim? Olha, Sarita, é um pouco de tudo, assim, né? Eu acho que a primeira dificuldade mesmo é sobreviver, né? Trabalhar e sobreviver de cinema hoje no Brasil é muito difícil, principalmente a gente que não é filho de herdeiro, não tem, né, tipo, fundos de dinheiro para investir numa produtora, então é aquele trabalho de formiguinha, né? E aí você tem que fazer tudo de audiovisual. Eu não faço só cinema, eu faço foto, faço vídeo, trabalho institucional. O que surgiu, eu aceito para sobreviver enquanto eu faço cinema também. Então acho que essa é uma primeira limitação, assim, né? Por ser uma pessoa de periferia que faz cinema, não é igual grandes produções. Eu acho que a segunda é a questão de incentivo público, porque embora a gente tenha uma mudança significativa, muda a gestão, muda governo, muda tudo, então a gente fica muito vulnerável, né? A cada 4 anos a gente não sabe como vai ser o nosso cenário profissional, como que a gente vai ter que fazer, se a gente vai ter incentivo ou não. E mesmo tendo já incentivos que são limitados, eles acabam ficando muito para produções maiores. Então a gente, que é o produtor independente, mais centralizado, a gente acaba sofrendo uma limitação de ter pouco incentivo para as nossas produções. Então já tem essa segunda etapa. E a distribuição é um tema assim que é outro universo dentro do cinema, né? E que é muito complexo também. Hoje em dia, para escrever qualquer filme, você tem que pagar uma verba para escrever num festival.
Tem, às vezes, você passa no festival, você tem que ir até lá, você tem que pagar pra ir até lá. Então, não é só o custo de fazer o filme, né? Tem o custo de distribuir o filme também. E é um custo muito alto e que as produtoras, no início, elas acabam não pensando muito nisso. Acabam falando, não, quero fazer, conseguir fazer, tá tudo certo. E aí, quando tá com o filme pronto, acaba enfrentando essa limitação, assim, que é bem real mesmo. É muito difícil. E é a parte, assim, né? Porque para as pessoas te conhecerem, você tem que estar com o seu filme aí, né? E pro seu filme estar aí, você precisa de dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa de incentivo. Então, essa jornada que sempre é muito complexa, sempre é muito difícil, assim. Então, as pessoas que eu conheço, que fazem cinema como eu, assim, eu vejo que é uma trajetória muito parecida, que é essa de tentar sobreviver de várias formas. Então, tudo que aparece, a gente acaba fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, faço formação, faço captação, tiro foto, faço vídeo, trabalho de assistente de produção em outras produtoras. Então, acho que tudo isso pra gente acaba cansando muito, né? Porque a gente não sabe como vai pagar a conta no mês que vem, a gente não sabe como vai ser o ano que vem, então a gente fica muito pilhado e aí acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, que isso eu acho que é a parte que mais me desgasta às vezes, assim, que eu falo, nossa, tô cansada, porque é muita coisa ao mesmo tempo, tentando equilibrar tudo, assim, né? Então, acho que esse é o maior desafio. E eu sei que esse desafio não é só das pequenas produtoras. As grandes produtoras também enfrentam isso. Mas eu acredito que seja bem menor, bem menos que a gente, né? A gente, de fato, encara essa realidade nua e crua, assim. Isso é para desmistificar aquela história de que artista ganha bem. Nossa, não ganha, não. pelo contrário. A gente paga pra trabalhar, gente. Em várias produções a gente paga. Porque muitas vezes, sim, né, você paga para poder total, trabalhar. total. E é bem, bem complicado mesmo, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, os editais aqui de Mauá mesmo, que a gente passou a maioria desses projetos, são editais de 25 mil. Aí você pensa, é um ano de execução, então são 12 meses. É uma equipe de, às vezes, 10 pessoas. 25 mil dividido por 12 dá 2 mil e alguma coisinha por mês. Dividido por 10 pessoas, não dá nem 100 reais por pessoa. Então, quando a gente vê um montante lá, 25 mil reais, a gente fala, nossa, bastante dinheiro, né? Porque realmente é bastante dinheiro. Mas quando você vai dividindo mês a mês, vai dividindo por equipe, vai dividindo por produção, você vê que é bem pouquinho mesmo. A gente faz porque a gente acredita, porque é as etapas que a gente tem que cumprir, mas é um caminho árduo, né? E mesmo as produções grandes, 2 milhões, né? São produções caríssimas também, né? Tipo, você vai pagar uma produção, você tem que, né? Tem toda uma legislação que a gente tem que seguir de horário, cumprimento de regras, né? A Ancine, ela é bem rigorosa mesmo com essas questões. Então, não é uma produção barata, não é barato fazer filme no Brasil, assim. Embora a gente trabalhe com um orçamento, né, minúsculo perto do que a indústria, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, trabalha, né? Mas ainda assim é bem... poucos que têm dinheiro e, né, vivem assim... uma boa, né? Pouquíssimos. E tem alguma história, assim, que você acha legal compartilhar conosco? De alguma situação que ocorreu em alguma produção, de curiosidade, alguma história engraçada? Pensar. Olha, porque assim, Paty, tem duas coisas que a gente zoa bastante, que é assim, chega uma hora quando você tá gravando, que deixa de ser audiovisual e passa a ser audiovisual. Porque você tá tanto tempo trabalhando 12 horas com a pessoa, durante às vezes um mês, que daí no final você já não tá mais nem amando ninguém, você só tá querendo terminar o projeto. Então, toda a produção acaba tendo, assim, uma história ou outra que a gente fala que é o filme dentro do filme. E é o filme que não vai pra tela, assim, porque são muitas histórias que acontecem no off, né? Então, por exemplo, Teias mesmo, que foi esse filme que a gente gravou em Santos, né, da Pietra. Quando a gente foi fazer a produção e tal, a gente foi e alugou uma máquina de algodão doce, porque ela vendia algodão doce, né? Fez os algodão doce, parte da gravação foi aqui em São Paulo, e depois a gente desceu para fazer as áreas externas, né? Na Praia de Santos. E a gente chegou lá, o algodão doce derreteu tudo. Ai. Porque a gente não sabia embalar, né? A gente, assim, né? Pra mim era enrolar o algodão doce, pôr no saquinho, já era. Mas você vê que tudo tem uma técnica, tem uma prática. E aí a gente chegou lá com os algodão doce, só tinha o cabinho assim. E a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí as meninas da produção, da direção de arte começaram a comprar algodão, pensar em 1000 possibilidades, porque a gente já tinha devolvido a máquina. A gente alugou aqui em São Paulo, fez
a produção, alugou por um dia, fez a quantidade que a gente achou que ia usar nas gravações, entregou a máquina e desceu pra Santos. E aí foi isso. A gente chegou em Santos e já não tinha algodão doce pra gravar. A gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Por fim, a gente acabou comprando algodão doce de um Homem-Aranha que vendia algodão doce na praia. E a gente tem até uma foto que a gente tirou, que é a Pietra, né? E os vendedores de algodão doce vendendo algodão doce pra gente. Então, a gente passou o resto da gravação inteira comprando algodão doce dos Homem-Aranhas que vendiam na praia. Então, meio que fizemos o real acontecer ali, né? Então, e aí você vê também essa questão do gasto, né? Que você falou. Tá. Também já era um gasto que não estava previsto, porque vocês já tinham, né, alugado uma máquina. Total. Mas tá vendo, gente? Não é fácil. Não, e ainda gastamos com testes, né? Porque as meninas foram testar algodão pra ver se funcionava, aí não ficava tão bonito. A gente tentou gravar com os algodão doce feio, não rolou. Assim, a gente perdeu um dia de gravação. A gente perdeu um dia de gravação, porque daí essas imagens a gente não conseguiu mais usar, assim, quase nenhuma. Depois ainda a Lara fez um esquema na montagem para que pudesse usar algumas coisas. A gente não conseguiu usar, então eu tive que gravar mais um dia. E aí, tipo, o último dia de gravação choveu. Então a gente não conseguiu gravar porque eram também cenas externas, então a gente teve que esperar um dia para ir gravar no outro dia. E aí esse filme foi, né, só coisas, só as coisas acontecendo. E aí tava nublado e as primeiras cenas que a gente gravou era sol, então tem todos esses contratempos que a gente tá um pouco acostumado, assim, mas sempre acontece e a gente fala, meu Deus, e agora como lida, né? Mas deu certo, saiu o filme, deu tudo certo no final, mas o sufoco ninguém imagina, assim, porque foi um sufoco. E vira história, né? Vira história. A gente fala sempre, eu olho pras meninas assim, que é algodão doce? Ninguém mais, pegou trauma de algodão doce, ninguém come mais algodão doce, porque a gente comeu tanto algodão doce que acabava as gravações e ia lá comer algodão doce. Ficava lá, todo mundo no algodão doce. Foi muito engraçado, assim. Ai, que legal. Pra finalizar, vamos chegar aqui no momento final, mas o papo está muito bom. Tem 3 filmes nacionais que, na sua opinião, todo mundo deveria assistir? Assim? Olha, é difícil, né? Falar assim. Eu fiquei pensando em casa, assim, que filme que eu poderia indicar, mas é muito difícil, assim, escolher, né? Porque tem muitos filmes que eu gosto, tem muitos filmes que me representam, assim, mas eu escolhi 3 que eu acho que trazem um pouquinho do que eu sinto nesse momento, assim, né? Então, o primeiro é Marte 1, que é esse filme que foi gravado pelas Filmes de Plásticos, do Gabriel Martins. É um filme que fala sobre famílias pretas que sonham e também no contexto político. Então é um filme super sensível, um filme de afeto, um filme de amor. Um filme, assim, maravilhoso, cinematograficamente falando também. Então eu indico todo mundo a assistir. Marte 1, Gabriel Martins. Aí os outros 2 filmes que eu trouxe é Que Horas Ela Volta, também, da Ana Mulaerte, que eu acho que é um filme também que representa a gente muito enquanto sociedade. É um filme também muito sensível, que aborda um tema super delicado de uma maneira muito sensível, de uma maneira com muito afeto, né? E também reconhecer o trabalho das diretoras, então o trabalho da Ana Mulaerte, que é maravilhoso, então eu super indico Que Horas Ela Volta. E aí eu trouxe também um documentário, né? Eu que adoro documentário, acho importante trazer. Tem algumas documentaristas, eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas eu trouxe um que ele é meio polêmico até, assim, mas eu acho que é super importante a gente, enquanto sociedade, também se engajar desses temas e assistir esses documentários para criar nossa crítica mesmo, sabe? Mas poder ter acesso para poder enxergar e fazer a autocrítica da sociedade, que é o... Peraí, deixa eu achar minha colinha aqui. Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa. Vocês já assistiram? Sim, que vai falar também desse contexto político, né? Da questão da religião dentro da política. E é um tema que a gente está vivendo, que a gente está, né? Então eu acho que é super importante justamente por isso, porque o documentário ele consegue trazer esse recorte, né, da realidade e consegue trazer pra gente um olhar que talvez a gente não esteja prestando atenção. E esse filme da Petra Costa, eu acho que ele fundamental, assim, pra gente, enquanto sociedade, assistir e tirar nossas próprias conclusões das coisas que estão acontecendo. Então, acho que os 3 filmes que eu poderia indicar no momento seriam esses, assim. Ótimos filmes, né? Muito bacana.
Você participou de um projeto aqui eu acho que é da cidade de Mauá, o Lambe das Minas? Isso. Você queria comentar um pouquinho, falar do projeto, como funciona? Na verdade, assim, um pouquinho da experiência, ou o que é o Lambe das Minas para o pessoal, né? Conhecer um pouco. Sim, o Lambe das Minas, ele surgiu de um coletivo mesmo de mulheres, né? Que queriam fazer arte de rua. Então a gente se uniu, amigas mesmo, e começamos a desenvolver projetos para fazer lambe-lambe, para fazer atividade, serigrafia. E aí foi uma parceria que durou alguns anos e depois a gente não conseguiu manter pela rotina, pela vida, né? Mas o Prensa Criativa, ele legal. surge pelo Lambe das Minas, né? A gente começou o Prensa no Lambe, então parte da equipe é as meninas do Lambe que fizeram a captação, parte da história do Prensa Criativa conta a história do Lambe das Minas, então tem ali um pouquinho das entrevistas das meninas que participaram. E aí a ideia era essa mesmo, e aí hoje é o Prensa Criativa. Quando a gente vai falar de ação cultural, a gente acaba usando o Prensa como uma referência. E aí tem as artistas individuais mesmo que já atuam com isso, que é que nem a Adi, que é uma parceira minha também, que é artista visual, que é design, e que ela, assim, faz grafite, faz lambe-lambe. Então a gente aprendia muito com ela, assim, né? A gente somava com ela ali forças, mas ela já faz essa atuação dentro da trajetória dela mesmo. E foi assim, a gente fez uma parceria acho que de quase 4 anos, assim, que a gente ficou com as meninas, e a gente era convidada a fazer lambe-lambe, a gente desenvolvia todo o projeto visual, e sempre tentando trazer o tema de mulheres, o tema, né, que nos envolvessem, que tratasse um pouco daquilo que a gente gosta, né? Então sempre tinha, a gente fala que é as mulheres revolucionárias, né? A gente tentava trazer um pouquinho desse contexto para as obras que a gente desenvolvia. E aí foi isso, assim. Aí o Prensa, quem quiser saber um pouquinho da história do Lambe, tem um pouquinho da história do Lambe no curta-metragem do Prensa também. Tá bem legal. Ah, bacana. Então a gente está encaminhando para o final aqui, mas uma pergunta assim que eu sou meio da filosofia, né? Para você, assim, a arte, o cinema, qual a importância disso para a vida, assim? Olha, pra mim é vital, né? Porque a gente precisa também de arte para sobreviver à rotina que nos esmaga, né? Então, poder hoje, pra mim, enquanto espectadora mesmo, o filme ele me às vezes muda a minha forma de pensar o mundo, traz uma outra opinião, uma outra forma de enxergar as coisas, né? Então, pra mim é fundamental, né? A gente, enquanto sujeito hoje, se constrói a partir das mídias, né? A gente tem a televisão, a gente tem as redes sociais, que nos formam também enquanto indivíduo, né? As informações que estão ali. Então eu acho que filmes, séries também nos levam para esse espaço e levam para esse espaço do entretenimento, né? Porque as redes sociais acabam ficando num outro campo, né? O que o cinema não é capaz de trazer, né? Então eu sinto muito que o cinema ele consegue trazer, de fato, essas múltiplas artes, né? A música, o teatro, né? Outras artes que ele traz para envolver a fotografia, mas ele também consegue contar uma história a partir de um ponto de vista, a partir de um olhar, e que traz pra gente uma possibilidade de enxergar o mundo de outra forma, né? Então, tem um cineasta russo, que agora o Vertov, acho que ele falou isso, né? Que o olho da câmera ele é capaz de captar coisas que o nosso olho humano não consegue, né? E é a partir desse olho que a gente consegue ter uma ampliação da forma que a gente vê o mundo, enxerga o mundo. Então, acho que é fundamental pra mim, assim. Quando eu tô em casa, eu quero relaxar, é o meu momento de assistir um filme, uma série. Seja um filme mais, que a gente chama mais cabeçudo ali, pra ficar pensando, seja um besterol pra gente assistir, relaxar. Então, pra mim, faz parte da minha rotina, né? Eu gosto de estar ali em contato com outras realidades, conhecendo o mundo de outra forma, porque você, hoje daqui de Mauá, consegue assistir um filme feito na China, um filme feito em Sarajevo, sabe? E conhecer aquela realidade, conhecer como que essa pessoa fala, como essa pessoa se veste, como que é a cultura desse espaço. Então, eu acho que serve muito para isso, né? Pra gente olhar o mundo também e a multiplicidade que tem no mundo, né? E poder se reconhecer também nessas outras histórias. Ah, legal. Muito bom. Às vezes são realidades semelhantes em distâncias geográficas distantes, exatamente, né? Exatamente. E aí a gente vai se reconhecendo em pedacinhos, né? Mas cria também essa
essa afeição, né, pelo outro, que hoje em dia tá bem complexo, né? E quando a gente cria essa afeição, seja por um personagem, a gente também vai desmistificando coisas que, mesmo que a gente não saiba, tá ali, né, no subconsciente da gente, e que muitas vezes foi colocado através de uma narrativa cinematográfica, né? A gente não pode esquecer que ela pode vir para contrapor, mas ela pode vir também para enfatizar coisas ruins também, porque uma realização, ela também é o olhar do realizador, né? E a gente muitas vezes não sabe quem que tá fazendo essa história e por que ela tá querendo contar essa história. Então sempre se questionar disso é importante, assim, sabe? Olhar o filme e falar, por que essa pessoa quis fazer isso, né? Quem que é essa pessoa que tá falando sobre isso, né? Porque sempre tem alguém ali com uma intenção atrás de um filme, pode ter certeza. Um filme nunca é neutro, né? Não existe neutralidade no cinema. Levando em consideração que por muitos anos a gente só tinha acesso ao cinema estadunidense, Exatamente. né? Que tem uma visão muito deturpada de muitas coisas. Exatamente. Então, eu acho que o streaming ele vem numa boa hora pra isso, né? Porque eu acho que o streaming conseguiu fazer com que a gente visse filmes de outros lugares, de outros países, outras realidades, fugir um pouco dessa coisa Estados Unidos, né? Abre o leque, né? E deixa também de deixar o cinema só nas salas de cinema, né? Você consegue assistir várias produções com uma qualidade absurda dentro de casa, né? Ter esse acesso é super importante. Inclusive produções que não são exibidas nas salas de cinema, né? Exatamente. Porque o que fica na sala de cinema mesmo é bem limitado, né? É meio que o que dá dinheiro, né? Exatamente. Então... A gente tá até vendo uma regulamentação agora, né? Maior, assim, da cota de tela no Brasil, por exemplo, porque é isso, né? Cinemark, as principais indústrias de exibição no Brasil vai pegar filme hollywoodiano, né? Vai pegar o mesmo nicho, que é o nicho que dá dinheiro, e aí acaba que a gente fica limitado mesmo, né? Não chega nas pessoas. E aí as pessoas falam, não faz filme, ou não faz filme bom, mas porque às vezes tá acostumado a consumir também filme norte-americano. Então, pô, você vê lá uma mega produção, né, dos Estados Unidos, que 120 milhões de dólares, né, e uma produção no Brasil com 2 milhões de reais, sabe, é diferente mesmo, não é pra ser igual, é pra ser diferente, mas a pessoa às vezes estranha o filme brasileiro por estar acostumado a assistir filme hollywoodiano, nunca assistiu um filme brasileiro e aí fala, não gosto, né, mas não é que você não gosta, às vezes é porque você não tá acostumado, né, pra começar a assistir, você vai começar a ver que tem coisas que coisas muito boas no cinema brasileiro, né? No cinema brasileiro, no cinema asiático, né? No cinema indiano, então tem muita coisa indiano. boa. Eu sou uma fã de Bollywood. Eu amo também. Então é muito bom, assim, né? Você consumir e é isso, assim, né? Eu adoro alguns filmes, assim, né? Dos Estados Unidos, mas eu me dou o direito de também consumir essas outras coisas. Filmes latino-americanos, nossa. Depois tem muita coisa boa latino-americana, né? Muita coisa boa. Muitos diretores maravilhosos que trazem, assim, um olhar muito da América Latina também e traz essa possibilidade de também se reconhecer como latino, que é super importante pra gente, né? Então... Super. E às vezes falta essa identidade, né? Que somos latinos, né? Falta. A gente não... Às vezes a gente esquece, né? E acho que a gente já conversou bastante sobre isso, assim, né? Eu acho que pelo fato de a gente falar português e os outros países falarem, né? Hispano, então acaba tendo pra gente essa limitação, mas quando a gente conhece a história deles é muito parecida com a nossa, né? Culturalmente falando, socialmente falando, né? As trajetórias de luta, de resistência, muito parecido. Então é muito importante a gente se conhecer enquanto latino, enquanto sujeito e ter esse reconhecimento, né, da América Latina, né, não só como americanos, norte-americanos, né, mas como latinos também, somos latinos. E se reconhecer nessas jornadas é importante e conhecer outros filmes vai te fazer ter esse olhar, né. Se você só consumir filme hollywoodiano, você não vai conseguir ter esse senso crítico, não vai conseguir ter esse olhar mesmo, né? Certo, muito bom. Bom, Camila, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Vontade de ficar aqui conversando com você muito mais sobre cinema, mas a gente tem um tempo limitado também aqui no podcast. Mas eu fiquei muito, muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Manda pra gente quando tiver filmes, quando tiver produções, pra gente divulgar aqui na nossa revista também, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fico super feliz. Mando sim. E vou finalizar já fazendo o convite do
Festival de Paranapiacaba. Deixa eu só abrir aqui pra falar Já queremos, certinho. né? Sair daqui, assim, com vários filmes pra assistir, com várias coisas pra pensar. É isso, Né? sim. E Paranapiacaba é aqui pertinho, né? Dá pra gente aproveitar esse... É agora no mês de junho? É no mês de junho. Vai ser no dia 21... Deixa eu só confirmar. Já olhando a agenda. 19, 20 e 21 de junho, em Paranapiacaba. São várias sessões, então você pode olhar lá também no festival, no Instagram deles, Fest Cine Paranapiacaba. Legal. E aí tem as exibições, os nossos filmes ficou pro dia 20 e pro dia 21. Dia 20 vai ter o Teias e dia 21 Prensa Criativa. Então estão todos convidados também, quem quiser participar, vai ser uma honra receber vocês lá, a gente conversar um pouquinho sobre filme, falar um pouquinho, vai ter outros realizadores lá, então vai ser bem legal. E ouvir também sobre esses debates pós-filme que são muito ricos, assim, né? Então convido o pessoal a participar, que vai ser legal. Ah, legal, conte com a gente. Ah, muito feliz que vocês vão estar. Muito obrigada pela presença, pelo convite, principalmente. Ah, eu que né? Por agradeço. trazer tanta informação bacana pra nós. Ah, eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. Então, obrigada, gente. Até o próximo Bibliozinecast. Até mais.